Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aula 2 aqui do SPF, configuração básica, né? Vamos aprender como é que a gente ativa o SPF nos roteadores. Na aula passada a gente viu a teoria básica e alguns elementos teóricos aí básicos sobre roteamento dinâmico e um pouquinho sobre o SPF também, né? E agora a gente vai começar a configurar, né? E aqui nesse laboratório a gente tem o mesmo laboratório lá da roteamento estático. Aproveitei o mesmo laboratório. As configurações já estão base, né? Já estão aqui em cima no Startup Config. Você pode baixar esse lab para poder realizar o laboratório também, né? Configuração base aí dos roteadores, pessoal. Só configurei endereçamento IP, tá? E liguei as portas e botei duplex nela full, né? Porque algumas portas aqui do IV, dessas imagens aqui do IV, não vem no duplex full. Perfeito? As imagens que eu utilizo aqui no meu roteador, né? Não sei se eu cheguei ainda a comentar, mas é a 7200 aqui, viu, pessoal? E para switch eu uso IOL mesmo, tá? Então vamos aqui no R1, galera. Vamos começar configurando o nosso SPF, né? Que é muito fácil, cara. Configuração é a coisa mais fácil do mundo. Configuração de SPF. Basicamente a gente vai dar um enable aqui, né? Vamos dar o configure terminal. Opa, terminal. E a configuração ela é feita toda aqui no modo global de configuração, modo config, com o comando router, né? A gente sempre começa abrindo o processo, isso para qualquer protocolo de roteamento, tá, pessoal? A gente começa com o comando router. Se eu der um exclamation mark aqui, ó. Exclamation não é o interrogação, né? Question mark, né? A gente tem todos os protocolos de roteamento dinâmico disponíveis aqui pra gente fazer a configuração, pessoal. Então todos começam com o comando router. Ó. Aqui eu tenho o BGP, EGRP, ASIS, o próprio SPF aqui embaixo, o SPF V3, né? O SPF que a gente vai configurar hoje esse é o SPF normal, que é o versão 2, né? O V3 ele basicamente suporta IPv6. Essa é a grande diferença do V3 para o V2, né? Então o comando aqui, galera, router ou SPF. Vou dar uma interrogação, ó. O que ele pede depois do SPF? Um process ID. É só um número para o processo que é interno dentro do seu roteador, tá, pessoal? Não importa se lá no R2 a gente configurar um outro número de processo na hora de configurar o SPF. Ele é interno da própria máquina, da própria caixa ali, viu? Então a gente pode configurar aqui o router SPF1, né? Então dando um enter, galera, eu já passei para o modo de configuração, config router, já entrei no processo, já criei um processo aqui para o meu SPF para começar a configurar esse camarada. Maravilha. Beleza. Aqui dentro do processo do SPF, eu preciso só de mais um comando para a gente poder ativar o SPF. É muito fácil. Só que antes de ativar, eu vou mostrar para vocês só o endereçamento IP que eu configurei aqui, ó, do show IP int brief, para a gente rever novamente, ó. O endereçamento IP configurado aqui no meu R1. Eu quero ativar a comunicação, ó. Eu quero ativar o SPF do R1 para o R2. O OSPF, pessoal, ele é ativado por interface, tá? Por interface. Então aqui, por exemplo, no R1, eu quero ativar o OSPF somente na fast 0/0. Não quero ativar por enquanto aqui na fast 0/1 que está conectado ao R3. Eu quero que o R1 fale o OSPF somente na fast 0/0. Perfeito? Depois a gente vai configurar a outra ponta lá no R2. Então, galera, para a gente fazer essa configuração, a gente precisa saber o endereçamento IP dessa interface lá que está conversando com o R2, que é esse aqui, da fast 0/0 do R1, é o 10.0.12.1. Então a gente precisa saber esse IP. E qual comando que a gente utiliza para ativar? É o network. Estou no modo aqui de configuração do SPF, soltei o network. E agora o que mais eu preciso? Eu preciso apontar o endereçamento IP da interface que eu quero ativar o SPF.
Então aqui é da 10.0.12.1, né? Vamos apontar o IP dessa interface que eu quero ativar. Beleza. Se eu der uma interrogação, né? Olha o que acontece aqui. O próximo valor que ele pede é um tal de OSPF Wildcard Bits. O que seria esse Wildcard Bits, né? Chamada de máscara coringa. Ela é mais ou menos, pessoal, mais ou menos mesmo, bem entre aspas, como se fosse uma máscara de rede ao contrário, né? Talvez no outro vídeo eu explique melhor como se calcula, que é bem tranquilo, bem facinho, tá? Mais fácil do que calcular máscara em IPv4, tá? Mas basicamente é isso, a gente precisa saber como utilizá-la na hora de configurar o SPF. Aqui, pessoal, para a gente ativar o SPF somente nessa interface, que é o que eu recomendo sempre, né? É o que a própria Cisco recomenda vocês fazerem na vida real. Você ativa o SPF por interface. A máscara coringa que a gente vai utilizar nesse caso aqui é a 0000. Então, se você colocar essa máscara coringa, você está apontando para o próprio IP que vem antes. Você está ativando a interface, somente a interface que tem esse endereçamento IP. Perfeito? Então configurem dessa forma. Beleza? Se eu quisesse, por exemplo, né, não vou fazer dessa forma, mas se eu quisesse, por exemplo, ativar o SPF em todas as interfaces ao mesmo tempo, que não é o recomendado, né? Como é que eu poderia fazer? Eu poderia fazer dessa forma aqui, ó, pessoal. O IP seria o 0000 com a máscara coringa tudo 255. Dessa forma eu ativaria em todas as interfaces ao mesmo tempo. Mas bora lá então. 0000, né? Depois eu coloco o IP mais a máscara coringa. Se eu der uma interrogação, ele pede mais um valor, que é uma tal de área aqui. A gente vai falar sobre área futuramente, mas basicamente, né, a gente vai colocar essa interface do nosso R1, a FAT0/0, na área 0, que é a área principal do SPF, chamada também de Backbone Area, tá? Então vou dar um Enter. E é isso, galera. Já está configurado o SPF. Coisa mais ridícula do planeta Terra, né? Se eu for agora, eu abrir uma captura aqui, já deixei aberta, pessoal. Aqui na interface FAT0/0 do R1. A captura já está rodando aqui, ó. E a partir do momento que eu configurei o SPF, é nessa aqui? Não, acho que é nessa aqui. Essa aqui que é do R1. É justamente essa aqui, pessoal. Cadê? Source Destination. Vai dar no mesmo aqui no fim das contas, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Alguns pacotes estão chegando com a info aqui do lado Hello Packet, né? Vou dar um SPF aqui para filtrar, só quero ver o Hello Packet. O que está acontecendo, pessoal? A partir do momento que a gente configura lá o SPF na interface do R1, ele começou a soltar esses pacotes chamado Hello Packet do SPF. O que o R1 está querendo ao soltar esses pacotes, né? Para que servem esses pacotes? Esses pacotes, pessoal, eles servem para formar vizinhança ao SPF, né? Aqui a gente ativou o SPF somente no R1, na FAT0/0. Para eu fechar uma vizinhança SPF do R1 para o R2, eu teria que ativar o SPF aqui na interface FAT0/0 do R2 também, que a gente não fez ainda. Então o que está acontecendo? O R1 está soltando esses pacotes lá para o R2, né? E o R2 não está respondendo. Você vê que o source, ó, tá só o IP do R1. O R1 está mandando direto esse pacote aqui, ó. Ninguém está respondendo, porque a gente não configurou o outro lado ainda. E esse pacote ele tem como destino, né, por padrão aí, o multicache 224.0.0.5, pessoal, que é o multicache utilizado dentro do OSPF, tá? Então gravem esse valor aí, sempre que vocês verem esse endereço multicache, né, a gente está falando de um pacotinho Hello utilizado pelo OSPF. Perfeito? Deixa eu ver se eu mostro mais alguma coisa aqui para vocês, né?
Vou falar sobre o header OSPF depois. Mas vamos configurar o outro lado então, né? Para a gente fechar essa adjacência, essa vizinhança OSPF. Então eu vou aqui agora no R2. Vamos abrir o R2. Novamente, a gente tem que habilitar na FAT 0/0 aqui do R2, né? O OSPF. Eu vou dar um enable, configure terminal. Aqui no R2 vou dar um route OSPF para abrir o processo. Aqui o número, como eu havia comentado, não precisa ser 1, não precisa ser igual ao do R1, pode ser qualquer número. Eu vou colocar um 1 também, porque é o primeiro número disponível, né? E aqui a gente vai soltar o comando network de novo. Vamos só ver como é que está o IP aqui do R2, do show IP int brief, né? O IP aqui do nosso R2 é o 10.0.12.2. Então vamos ativar o SPF nessa interface com o comando network 10.0.12.2 com a wildcard, né, tudo 0. E muito importante agora esse detalhe, pessoal, a gente precisa, isso é obrigatório, colocar essa interface do R2 na área 0. Por quê? Você só fecha adjacência ou vizinhança com IPs com interfaces que estejam na mesma área. Então essas duas interfaces aqui, FAT 0/0 do R1 e do R2, precisam estar na mesma área. Aqui, como eu botei na área 0 já a do R1, eu vou repetir e colocar na área 0 também a do R2. E olha o que vai acontecer aqui do nosso lado aqui, pessoal, né? Deixa eu ver aqui se já... Bom, aqui já apareceu pra gente, né? Eu acho que essa é a captura da R1, né? Deixa eu aumentar só um pouquinho a fonte. Opa. Time. Deixa eu aumentar o source aqui. Pronto, galera. Olha o que está acontecendo, pessoal. Aqui em cima, ó, vocês lembram que era só o R1 que ficava mandando hello packet, ó. O source está só o IP do R1, 10.0.12.1, para o multicast lá que a gente conversou, que é o multicast do SPF, né? A partir do momento que a gente configurou o SPF lá no R2, o que aconteceu? O R2 soltou um pacote, o SPF também, em direção ao mesmo endereço de multicast, que chegou lá para o R1. Então o source aqui, ó, desse pacotinho é o final .2, tá vendo aqui? Que é o IP justamente da FAT 0/0 lá do nosso R2. Então o R2 soltou um pacote OSPF naquela porta ali também. A partir do momento que as duas portas lá já estão soltando esse pacotinho para formar a neighborship, né, a vizinhança, você vê que eu já tenho, né, esses pacotes aqui, né, essas informações de uma cor mais escura aqui no Wireshark, que é justamente o processo de vizinhança sendo fechado, galera. E que a gente vai ter vários tipos de pacote, né? Aqui a gente tem o DB Description, né, que é o Database Description. A gente tem o Request, que é LS Request, né, que é justamente o R2 aqui solicitando algumas LSIs, né, da base de dados lá do R1. A gente vai conversar sobre isso futuramente. A gente tem o Update do lado do R1 soltando essas LSIs, essas informações sobre as rotas que ele conhece, enfim. Então a gente vai ter uma série de pacotes aqui até essa adjacência, né, ser fechada, pessoal, e eles começarem a trocar rotas. Aqui no final, né, no final desse processo todo, depois que eles já mandaram, já trocaram esse tanto de pacotes estranhos aqui de cor escura, eles vão começar só mandar hello packet, né? Quando chega nesse ponto aqui, que já foi tudo trocado, quer dizer que o R1 e R2 já trocaram todas as rotas que eles conheciam, né? Então o R1, esse ponto aqui, já chegou no ponto, e é muito rápido, né? No qual o R1... E o outro comando que eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal, é o do show IP OSPF
interface, tá? No caso aqui a gente vai mostrar os detalhes do SPF justamente nessa interface que a gente ativou o SPF, que é a FAT 0/0, vou dar um Enter, né? E aqui ele mostra algumas informações importantes que eu queria compartilhar com vocês, né? Primeiramente, né, a gente tem o Process ID que a gente configurou lá, né, no comando router SPF1, que é o ID do processo aqui na nossa máquina. A gente tem o Router ID. O que é o Router ID, pessoal? Esse é um número no qual o nosso R1 vai ficar conhecido, né, nas mensagens aí o SPF trocadas entre nós e os vizinhos aqui do R1, né? Entre o R1 e seus vizinhos. Então, foi aquilo que eu conversei com vocês, né? Esse Router ID, se você não configurar um valor para ele, o roteador vai escolher para você. E o critério dele, ele pega o IP de valor mais alto. Que no caso aqui, o IP mais alto configurado em uma das interfaces aqui do R1 é o 192.168.0.254. Ele escolheu esse valor. Perfeito? Network Type, a gente não vai conversar agora, né? Vai conversar sobre isso agora. Algo muito importante que eu queria conversar com vocês agora são os timers configurados aqui no SPF. Por padrão, pessoal, a cada 10 segundos o seu R1 e o R2 também no caso, ele vai mandar um hello packet, tá? Então esses hellos que estão chegando lá no R2 e que o R2 está mandando para cá também, eles serão enviados a cada 10 segundos por cada um dos roteadores. Perfeito? Para que serve esse hello, pessoal? Ele serve primeiro para estabelecer a vizinhança e depois que você estabelece a vizinhança, ele serve como um keep alive, né? Para você manter aquela vizinhança. Se no intervalo aqui de 40 segundos, que é 4 vezes o hello timer, o R1 ele deixar de receber os hellos lá do R2, o R2 parou de enviar hello message, né? Ele manda a cada 10 segundos, ele parou por 40 segundos. O que vai acontecer? O R1 ele vai desfazer a relação de vizinhança com o R2. Ele vai entender que o R2 caiu. Que é aquela... Bom, galera, e para terminar, vamos olhar a tabela de roteamento do nosso R2, né? A gente configura aqui o SPF entre o R1 e o R2. Só que vocês vão ver aqui no R2, pessoal, ó, se eu der um show IP route aqui no R2, vocês veem que o R2 só tem rotas do tipo connected e local, né? Vocês lembram aqui dessa rede aqui à esquerda do PC1, né? A gente gostaria que o R1 começasse, né, a passar para o R2 essa rede bem aqui, apresentar para o R2 essa rede, porque ele não conhece nessa função do protocolo de roteamento dinâmico, né? Que os roteadores aprendam sozinho. Só que o que está acontecendo aqui, pessoal? O R1 ele não consegue passar para o R2 essa rota aqui, essa rede, porque o R1 não tem o SPF ligado aqui na interface FAT 6/0. Então a gente precisa ligar o SPF aqui nessa porta que faz parte dessa rede para que o R1 comece a avisar para o R2 sobre essa rede aqui. Então vamos fazer isso, ó. Vamos aqui no R1, vamos dar um configure terminal. Vamos soltar o router SPF1, que é o processo que a gente tinha iniciado anteriormente, e vamos soltar o comando network, ó, lá para a interface FAT 6/0 do R1, que tem esse IP aqui, o 192.168.254. Perfeito? Aqui eu botei a mesma wildcard, né, tudo zero, para habilitar só na porta, e botei ela também na área 0. Maravilha? Olha o que vai acontecer, pessoal. Os roteadores até então, ó, deixa eu ver aqui na outra perspectiva, ó, eles já estabeleceram a adjacência aqui em cima, ó, com esses pacotes já da cor mais escura.
E agora eles estão só trocando hello, lembra que a gente falou? Estão só mandando keep alive. Perfeito? Quando eu soltar esse comando aqui no R1, olha o que vai acontecer. O R1, cara, ele vai mandar um update. O que significa esse update? Né? Significa que o R1 está apresentando lá para o R2 agora aquela rede lá, 192.168.0.0, que o PC1 faz parte. Então ele está mandando um update lá para o R2. Se a gente for no R2 agora, cara,